Buenos días a todos. Me llamo Paolo Giovanni de Marchi Albengo y soy actualmente el presidente de la primera sesión civil de la Corte de Apelación de Trento. La Corte de Apelación en Italia es más o menos lo que en España es la audiencia provincial. Hasta hace pocos días yo era presidente del Tribunal de Cuneo, es decir, presidente de un tribunal con competencia general de primera instancia en materia tanto penal cuanto civil y laboral. Bueno, la organización jurisdiccional en Italia se estructura aproximadamente en tres niveles. En primera instancia, juzga toda la controversia, salvo las excepciones que examinaremos más adelante, el tribunal. Esto se aplica tanto a las controversias penales como a las civiles. Y las controversias laborales también son competencia del tribunal, mientras que en lo respecto al tema del contencioso administrativo, en Italia existe una jurisdicción aparte. Bueno, el tribunal juzga en composición monocrática en los casos civiles, incluyendo los laborales, salvo en alguna materia particular, por ejemplo de familia o de estado de persona. Y en materia penal decide como órgano unipersonal para los delitos menos graves y de forma colegiada para aquellos castigados con penas más severas. Y para los delitos más graves, aún más graves, por ejemplo el homicidio voluntario, el tribunal decide en composición mixta. Son 2 magistrados y 6 jurados en lo que se denomina la Corte de Asise. Entonces, las causas juzgadas en primera instancia por el tribunal pueden ser objeto de apelación ante la Corte de Apelación, que tiene competencia distrital. El distrito normalmente coincide con una región, que es lo mismo que en España la comunidad autónoma. Mientras que los tribunales normalmente tienen una competencia provincial. También el tribunal de apelación, al igual que el tribunal de primera instancia, tiene una competencia general en materia civil, laboral y penal, y no tiene, por contrario, competencia en materia de jurisdicción administrativa. Contra la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación en segunda instancia se admite recurso de casación. La Corte Suprema de Casación es el equivalente en Italia del Tribunal Supremo. A la Corte de Casación solo se puede recurrir por motivos de legitimidad y no por cuestiones que son relacionadas con el fondo de la decisión. Se puede recurrir en casación contra la sentencia dictada por cualquier órgano jurisdiccional italiano y contra las resoluciones que afectan a la libertad personal. Bueno, esto es a grande rasgos y de forma muy simplificada el sistema jurisdiccional italiano. En Italia no existen aforados, salvo los ministros y el presidente de la República. El presidente del Consejo de Ministros y los ministros son juzgados por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, los llamados delitos ministeriales, por el Tribunal de Ministros, que es una sección especializada del Tribunal Ordinario. Y el presidente de la República es juzgado, en cambio, por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se sitúa afuera de la jerarquía de la jurisdicción y se ocupa principalmente de los conflictos de atribuciones entre órganos del Estado y de control de constitucionalidad de la ley. El control se ejerce a través de la solicitud de un juez en el ámbito de una controversia. No puede plantearse de forma independiente y tiene que responder a un interés concreto y relevante dentro de una controversia. Recapitulando. Por lo tanto, el sistema jurisdiccional italiano prevé 3 grados de juicio. El primer grado es operado por el tribunal para toda la materia de su competencia. En segundo grado está el tribunal de apelación, que también tiene una competencia generalizada en la revisión de la sentencia del tribunal. Mientras que en tercer grado, o mejor, en el grado de legitimidad, toda la controversia son competencia de la Corte Suprema de Casación. A este sistema muy simple se suman algunas excepciones que derivan del hecho de que en Italia existe una magistratura honoraria llamada juez de paz, El juez de paz se ocupa de la controversia más sencilla, tanto en materia civil
como penal. Y para las resoluciones del juez de paz existe la posibilidad de apelación ante el tribunal y en algunos casos la posibilidad de recurso casacional. Volviendo al tribunal, que me parece que sea el tema de mayor interés para ustedes, dada la reciente reforma, existen notables diferencias con la organización judicial vigente en España hasta el 2025. Mientras que el juzgado es una oficina judicial estructurada alrededor de un juez unipersonal, que por lo tanto tiene su propia organización administrativa, de la que dispone directamente, me parece, el tribunal italiano es un organismo muy complejo que reúne bajo sí a todos los jueces del mismo distrito de competencia y que centraliza todos los servicios auxiliares y administrativos. Esto implica que el juez no tiene el control directo de la estructura administrativa, que corresponde en cambio al presidente del tribunal. Esta es también la razón por la cual el presidente del tribunal ejerce una actividad jurisdiccional muy limitada, ya que debe ocuparse de la organización de la estructura judicial, de todos los servicios administrativos, de mantenimiento y gestión de los bienes muebles e inmuebles, de las relaciones con las instituciones y autoridades externas, del control de los plazos de depósito de la resolución de los jueces y en esencia de la organización general de la oficina, que se compone de decenas o cientos de magistrados y de un número mayor de personal administrativo. Bueno, la ventaja de este sistema radica en las economías de escala, en una mayor especialización por materia de los jueces y en el hecho de que el magistrado individual está exento de actividades distintas de las jurisdiccionales y prácticamente no tiene tareas de naturaleza organizativa dentro de la oficina. Sin embargo, en una oficina mal organizada, el juez tiene poca posibilidad de mejorar la situación, por lo que es fundamental que en una oficina judicial tan compleja y grande como el Tribunal de Gran Instancia haya un presidente que sea un buen organizador. No es suficiente que sea un buen magistrado o un gran trabajador, porque su competencia es más de tipo gerencial que jurídica. Personalmente me gustaba mucho la organización española, porque permitía a cada juez de trabajar con eficiencia y en cualquier caso influir de forma autónoma en la organización de la oficina. Esto también constituía un motivo de responsabilización del juez. Por el contrario, estructuras demasiado grandes y complejas conllevan inevitablemente dificultades de gestión y la imposibilidad de conocer todos los aspectos individuales de la propia oficina. En conclusión, yo creo que ambos sistemas, el de juzgado y el de tribunal de primera instancia o de gran instancia, tienen sus pros y sus contras. Creo que será muy interesante, muy interesante ver la evolución de este nuevo sistema en España. Bueno, yo le agradezco mucho de esta invitación y debo decirle que lamento mucho que no hayamos podido encontrarnos en persona en Sevilla debido al corte eléctrico, porque yo estaba en Sevilla, pero seguro que habrá otras ocasiones, quizá precisamente para hacer un balance de la evolución de la nueva organización judicial en España. Bueno, muchas gracias a todos y hasta pronto. Hello everyone, I'm Roxane Delgado, a criminal court judge for 7 years and a teacher at the École nationale de la magistrature in Bordeaux for 2 years. I'm going to try to explain the specifics of the French system as clearly as possible, and I hope that this will be clear. France has a legal system stemming from Roman law and based upon codified laws. The Civil Code as drafted in 1800 and for under Napoleon I. Nevertheless, judges have the duty to interpret the law, and the decision of the higher courts have a certain influence on the inferior court, even if they are not bound by any higher court's decision. The judiciary is independent from the executive and the legislative powers. There are several categories of courts divided into two major branches, a judicial branch and an administrative branch.
I will only go into detail about the judicial branch. The civil courts settle private disputes between individuals, such as divorce, inheritance, property, etc., but do not impose penalty. The criminal courts judge individuals who have committed offenses. They are called first degree of jurisdiction, begin by the district courts. They are called tribunaux de proximité and have jurisdictions for civil matters. They hear personal property claims of under 10,000 euros, as well as claims for which they have exclusive jurisdiction. They have also a criminal division for petty offenses and some civil issues under 4,000 euros, which are treated by a lay judge called juge de proximité or a professional judge who hears this case. For both civil and criminal issues, cases are tried by a judge sitting alone. The regional courts claims over 10,000 euros and heard and called tribunaux judiciaires, which have general jurisdiction and hear every dispute between an unspecific amount. Regional courts also have exclusive power over cases involving divorce or proof of paternity. The judges or members of a regional courts are professionals. Regional courts have also a criminal division. Indeed, each regional court has a criminal court which pronounces penalties for more than 1 month, because prison sentences of less than 1 month have been abolished since March 2020. For than 1 month, up to 10 years of imprisonment. But other penalties can be decided, such as fines, jour amende, a fine that is followed by imprisonment if it's not paid in time, or work for a general interest. It's called community services. Regional and criminal courts generally rule with 3 judges. One of them may be a lay judge. However, the legislature has transferred more and more jurisdictions to the single judge in the interest of savings, in terms of staff or time. The first degree of jurisdiction has also specialist courts, which call juvenile courts, labor courts, commercial courts, social security courts, and agricultural and land tribunals. Except for the juvenile courts, the judges of specialist courts are not professional and are elected or chosen with the respect of equal representation. I want to make a little focus on the Assize Court. Finally, the Assize Court, Cour d'assises in French, tries those accused of crimes like murder, rape, armed robbery, etc., attempted crimes, and those accused or as accomplished. The Assize Court is not a permanent court, usually meeting every 3 months for about 2 weeks. This type of court is found in each department. The composition and modus operandi are unusual, as it is the only court consisting of professional judges, 3, and a jury, 9 citizens chosen by drawing lots. In practice, jurors are chosen by lots by the presiding judge at the beginning of the hearing. The defense may recuse up to 4 people on the list of jurors drawn by lots. The public prosecutor may refuse up to 3 jurors. Reasons do not have to be given for refusals, so the person does not know why he or she was not selected. Gender, age, and profession, the only known factors, may be used as reasons for this choice, depending on the case. I think it's very different in Spain.
Each juror refused is replaced by another, also drawn by lot. In all cases, there are 3 jurors and 1 or more additional jurors. These additional jurors attempt the debates in the same way as the other permanent jurors. An additional juror, may replace a regular juror if he or she is unable to attend, maybe because of illness, sudden heavy snowfall, etc., during the debates or deliberation. In order to have the same knowledge of the case as the regular juror, this additional juror must have heard and seen in the same way as a regular juror. I'd like to add 2 points. First of all, certain crimes are tried by a specialized assize court without a jury, such as certain acts of terrorism or acts connected with drug dealing. Here too, the legislator wanted to make financial savings and bring cases to trial more quickly by introducing also a new jurisdiction, the criminal courts. This court has jurisdiction to try crimes punished by 15 to 20 years imprisonment, like rape, fatal blows, armed robbery, etc., unless the offense is a repeat offense. And it is made up of 5 professional judges, 1 president, and 4 assessors. Now, I'd like to introduce you to the specialized judges. First of all, the investigating judges, after the juvenile system justice, and the sentence enforcement judge. First of all, the investigating judges, also called juge d'instruction in France, who oversees investigation in the most serious and complex offenses. Cases are referred to the juge d'instruction by the public prosecutor or by a victim who wishes to bring a civil claim for damage within criminal proceedings. His or her role is to gather all the information that may incriminate or exonerate a person accused of an offense. The juge d'instruction does not reach any decision about a person's guilt or innocence. As part of the investigation, the judge may interview any person, call upon the assistance of the police to require witnesses to attend for interview, issue warrants, take statements from persons bringing claims for damage and from suspects, appoint experts, carry out searches and seizures, order telephone tapping, etc. Pre-trial detention may only be ordered by a judge for freedom and detention, called juge des libertés et de la détention. When the investigation ends, the investigating judge may refer the accused to a court, tribunal, or cour d'assises for trial, if there is sufficient evidence, or discharge the matter if there is not enough evidence. The juvenile justice system now. In France, there is a special justice system for children and young people under 18. This juvenile justice, justice des mineurs, is mainly involved in the areas of juvenile crimes and children at risks. First of all, minors in danger. The idea is to protect minors facing difficulties or in danger through 2 different mechanisms. An administrative protection, which is ensured by the General Council and the service under its authority. This administrative protection plays a role of
prevention for families in difficulties and come into play when a minor is at risk or begin in danger. Protective measures can be taken for the minor with the consent of his or her parents. And the other branch is the judicial protection when a minor's health, safety, or morality is at risk, or if the condition for the minor's education are seriously jeopardized. This is a matter for education assistance. There are two possible types of intervention. First of all, an educational action is open custody. The family's consent is needed when he or she takes a decision concerning a minor. Whenever possible, the judge allows the minor to live in his usual living environment and asks an educator to assist and advise the minor or his parents. And on another hand, a care order can be made by the juvenile court judge when it is proven necessary to remove the minor from his house. And there is another branch, the juvenile delinquents. The juvenile courts are competent to hear youth offences case and they enforce the penalties imposed on minors. These courts are presided by one juvenile court judge, assisted by 2 lay judges and 1 court clerk. For more serious cases, there are juvenile assize courts, which have jurisdiction for offences committed by minors from 16 to 18. These courts are made up of 3 professional judges and a jury made up 9 civilians randomly chosen. To be sentenced, minors have to be criminally responsible, which is defined by their capability of understanding. In France, the age of discernment is broadly set between the age of 8 and 10. Penalties are adapted to the offender's age. Basically, not penalties can be imposed on minors before they are 10, as they are not responsible at law. Only measures of protection, assistance, supervision, and education can be taken. France has chosen a joint approach by judges and educators and has given priority to educational response in criminal matters. But there is currently a bill under discussion tabled by Gabriel Attal, former Prime Minister, to tighten up juvenile criminal justice. In particular, it proposed to be able to try minors over the age of 15 by immediate appearance, a very, very short trial procedure, generally followed by a prison sentence, and to be able to hand down prison sentences up to 1 month, whether there's currently prohibited for adults. In addition, the current principle of reducing the sentence by half would become the exception, requiring judges to give reasons. Now I want to introduce the sentence enforcement judge. In France, it's called le juge de l'application des peines. The sentence enforcement judge only intervenes once the person has been sentenced in order to carry out the sentence and adapt it according to the person's progress. He adapts the enforcement of sentences to the individual situation of the offender. He can modify too some parts of the sentence depending on the offender's evolution and environment, health issues, job, family, social involvement. He also
examines requests for release from prison and, if it accepts, sets the term of release, electronic tag, semi-liberty, with obligation to provide care, to work, not to contact the victim, for example. And this specialized judge can also revoke parts of the sentences when the offender does not respect his or her obligation. And I think even if I'm a judge, I had to introduce you now the public prosecution. In the criminal courts, the assize courts and the appellate assize courts, the public prosecutor exercises criminal proceedings and seeks alternative sanction adapted to the situation of the accused. It is characterized by its link with governmental authority for the implementation of the public prosecution policy, the controlling of judicial police activities, and criminal investigation and trial process. In practical terms, all complaints are referred to the public prosecutor, who leads the investigation and then decides what action to take. If he considers that there are no grounds for prosecuting the facts, he may decide to close the case with no further action. Depending on the nature of the offense and the personality of the procurator, it may propose an alternative to prosecution, maybe a community service or a penal mediation, for example. It may also decide to summon the person before the court to stand trial for the offense. I hope I'm clear with that. And before concluding this presentation, I would like to briefly mention the cassation courts. The last degree of jurisdiction is the Court of Cassation. It's the highest court in the judicial French system. It is the court of last resort which sits in the Hall of Justice in Paris. The Court of Cassation does not judge on the facts, but checks whether the laws have been properly applied by the inferior courts in civil and criminal matters. It never sits as an appeal court. Its decisions allow a certain unity regarding the application of laws even if the decisions do not bind inferior courts. The Court of Cassation also gave its opinion to the other jurisdictions on new and complex law issues. The Court of Cassation consists of judges conseillers, the office of the prosecutor, and an administrative office of courts, and also hired counsel of the judiciary and specialized certified barristers. The judges of the Court of Cassation include the first president, premier président, first president of the chambers, justice conseillers, and assistant judges conseillers référendaires. The first president is responsible for the court's administration and the discipline of judges, along with judicial functions. The judges are appointed by the President of the Republic on a recommendation of the Hired Council of Judiciary. They are divided into 6 different chambers. First Civil Chamber, Second Civil Chamber, Third Civil Chamber, Labor Chamber, Commercial Chamber, and Criminal Division. Each division is headed by a presiding judge.
Decisions is taken by the majority of the chamber. There is no dissenting opinion. The office of the prosecutor is also present at the Court of Cassation. It is headed by the chief prosecutor, who does not try the case, but advises the court on how to proceed. He is assisted by deputy prosecutors called avocats généraux. The chief prosecutor and the deputy prosecutors are independent from the Minister of Justice. The deputy prosecutors are not subordinated by the chief prosecutor. The main role of the office of the prosecutor is to guarantee the consistency of the interpretation of the law and to ensure its conformity according to the intention of the legislation with the public interest and with the public order. He also has to ensure the unity of the case law inside the Court of Cassation as well as inside the other courts. I think I've finished telling you all about the French legal system, and I hope you've learned some interesting things. I'm sorry I wasn't able to take part in the roundtable that was originally planned because of the power cuts, but I'm leaving my contact details with Paola. Don't hesitate to ask me any questions. I'll also be sending her this written presentation along with a PowerPoint. Thank you so much. Muito bom dia a todos. Antes de começar a minha intervenção neste fórum, não posso deixar de endereçar umas palavras de agradecimento à senhora professora Maria Paula Pita, que através de um amigo comum me convidou para estar hoje aqui convosco. Bem, hoje não seria, teria sido no dia 28 de maio, que, como sabem, por razões que todos conhecemos, se revelou impossível. É para mim uma honra fazer parte deste grupo de trabalho, com o modesto contributo que espero estar à altura que vos vou transmitir e que espero que cumpra as exigências ou as expectativas que depositaram em mim quando me pediram para fazer esta intervenção. Obrigada também por me ter autorizado a falar em português, o que honestamente facilita muito a minha tarefa.
Tentarei falar pausadamente e, desde já, pedindo desculpa se, em algum momento, a urgência de cumprir o tempo que me foi atribuído acelerar o meu discurso e torná-lo mais difícil de perceber. Mas também creio que as palavras comuns que partilhamos são mais do que suficientes para não haver obstáculos na nossa comunicação. E sem sequer precisarmos de entrar naquele campo perigoso a que nós chamamos de portunhol. Portanto, continuarei a falar em português, pausadamente, na expectativa que me compreendam. O meu nome é Ana Luísa Zezer, sou Procuradora da República em Portugal, colocada no Juízo de Trabalho de Sintra desde 2014 e presentemente, desde 2023, encontro-me em comissão de serviço no Centro de Estudos Judiciários, onde sou formadora na jurisdição de trabalho e onde tento transmitir os conhecimentos práticos que adquiri nos tribunais às novas gerações de magistrados judiciais e do Ministério Público que todos os anos temos aqui em formação e que fazem formação conjunta aqui em Lisboa. No âmbito deste trabalho que estão a levar a cabo, foi-me então pedido que desse ou que fizesse uma radiografia do sistema de organização judicial português, com enfoque para o papel do Ministério Público na jurisdição do trabalho, que é a minha, e que creio é um caso de atribuição de competências muito particular do meu país e eventualmente algo excêntrico no restante panorama europeu. De facto, há aqui uma invasão de competências particulares pelo Ministério Público que resultou de um momento histórico que conhecerão e que foi a Revolução dos Escravos, a 25 de abril de 1974. Mas agora começarei então por dar-vos uma perspectiva da nossa organização judiciária. Tentei traduzir a minha apresentação para espanhol, na esperança que isso facilite a nossa comunicação. Eu não falo espanhol, sem ser nas férias, pelo menos, pelo que não se espantem se tropeçarem em alguma palavra mal escrita ou em alguma ideia ininteligível. Peço-vos desculpa porque foi com escassos recursos que tentei proceder à tradução desta apresentação. Isto, em português, pelo menos, fazia sentido. Espero que, em espanhol, também algum sentido faça. Então, as nossas fontes normativas da organização estruturante do judiciário em Portugal são a Constituição da República Portuguesa, claro, a de 1976, a tal que se seguiu à Revolução de 74 e que foi beber a sua estrutura a ideias de solidariedade e de proteção dos mais fracos, e daí a tal atribuição ao Ministério Público desta proteção dos trabalhadores, de que mais adiante falarei. E depois, ao nível da lei ordinária, temos a Lei de Organização do Sistema Judicial, que é a 62 de 2013, e depois o regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais judiciais de 2014 e também o Estatuto do Ministério Público de 2019, que é já o nosso segundo estatuto. O primeiro, claro que não era este. Como vem toda esta produção legislativa, apesar de ter alterações mais ou menos recentes, toda ela data ali daquela altura
da intervenção a que Portugal foi submetido no âmbito da assistência técnica e financeira gerado pela crise da dívida soberana. Portanto, foi por altura da permanência da Troika, aquilo que nós chamamos a Troika em Portugal, que era o FMI, o BCE e a Comissão Europeia, que se procedeu a esta reestruturação muito significativa do sistema judiciário, tudo numa lógica de racionalização económica e de poupança de esforço e de uma ideia de especialização inerente precisamente a essa poupança de esforço e poupança económica que era imposta então no âmbito dessa tal assistência de que fomos alvo em 2011. Então, a organização judiciária em Portugal passa pela categoria de tribunais que nós temos. Nós temos um Tribunal Constitucional, temos os tribunais judiciais, que são os tribunais comuns, temos depois uma área de tribunais administrativos e fiscais, temos o Tribunal de Contas, que são todos estes 4 organismos soberanos, com previsão constitucional, e depois, ao nível de resolução alternativa de conflitos, temos os juízes de paz e os tribunais arbitrais. Então, tal como em Espanha, e julgo que na Europa, os tribunais são órgãos de soberania com competência para administrar a justiça, garantindo a defesa dos direitos e interesses dos cidadãos, a repressão das violações da legalidade democrática, competindo-lhe, claro, dirimir os conflitos de interesses públicos, tanto públicos como privados. Os tribunais, claro, são independentes e são sujeitos unicamente à lei. Independentes, claro, do poder do poder político. Os juízes, por seu turno, que compõem os tribunais, são independentes, são inamovíveis, são irresponsáveis, no bom sentido, porque não podem ser responsabilizados pelas suas decisões, e exclusivos, no sentido que não podem desempenhar qualquer outra função pública ou privada, exceto nos casos previstos de investigação científica ou de lecionação, os quais não serão remunerados. Mas os juízes são então membros de um único órgão, regidos por um único estatuto que é consagrado na Lei 21 de 85. O Conselho Superior da Magistratura é um órgão do Estado a quem estão atribuídas as competências de nomeação, colocação, transferência e promoção dos juízes e também o exercício da ação disciplinar sobre esses mesmos juízos. O Conselho Superior da Magistratura é presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, por inerência, tendo como vogais 2 elementos nomeados pelo Presidente da República, 7 elementos elegidos pela Assembleia da República e 7 juízes que são eleitos pelos seus pares. E, no fundo, o Conselho Superior da Magistratura, com todas estas competências, é um órgão que garante a legitimidade democrática dos juízes. Portanto, a composição do Conselho Superior da Magistratura, por prever elementos que emanam de órgãos políticos, como seja o Presidente da República e a Assembleia da República, vão garantir uma Constituição mista
que, de alguma maneira, legitima a sua atuação sobre os juízes. Outra garantia da legitimidade democrática dos juízes é o processo de ingresso na magistratura judicial, porque este ingresso, feito aqui no Centro de Estudos Judiciários, é feito através de provas públicas e anónimas. Portanto, o mais democraticamente possível, os juízes ingressam nesta carreira por mérito e sem qualquer possibilidade de sindicância da identidade no processo concursal, da identidade das pessoas que conseguem ingressar na carreira. O Conselho Superior da Magistratura, desde 1 de janeiro de 2008, tem autonomia financeira, ou seja, tem um orçamento próprio inscrito no Orçamento de Estado, imposto pela Lei 36/2007, que, claro, é também uma garantia da sua própria independência, essa autonomia financeira. Passando aos tribunais propriamente ditos, então nós temos o Tribunal Constitucional, sediado no Palácio Raton, aqui em Lisboa. Este tribunal é composto por 13 juízes, 10 deles são designados pela Assembleia da República e 3 são cooptados por estes 10 designados. A Assembleia da República, designando estes juízes, estes 10 juízes, vai ter que ponderar que dos 13, 6 têm de ser juízes de carreira e 7 podem ser juristas, portanto, não juízes. No fundo, o que a Assembleia da República terá que obedecer quando nomeia estas pessoas é que terá de verificar esta ratio, esta razão de termos 6 juízes de carreira dentre aqueles 13 que compõem o Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional vai poder decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos legislativos, e as suas decisões, claro, vinculam todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as decisões dos tribunais ou qualquer outra autoridade. Portanto, se o Tribunal Constitucional me disser que uma determinada norma é contra a Constituição, portanto inconstitucional, eu, Ministério Público, não poderei promover a sua aplicação e o juiz não poderá aplicá-la também. Para além destas competências de verificação da constitucionalidade e ilegalidade das normas que nos regem, o Tribunal Constitucional também tem competências de fiscalização do processo eleitoral, da perda de mandatos públicos, da constituição, denominação, fiscalização das contas, extinção dos partidos políticos. Portanto, também do ponto de vista da regulamentação democrática, da regulamentação dos partidos, o Tribunal Constitucional tem competências próprias de intervenção. Passando para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas é um tribunal que tem sede em Lisboa, na Avenida da República, e tem depois 2 delegações, uma na Ilha da Madeira e outra no arquipélago dos Açores. E o Tribunal de Contas supervisiona a legalidade e regularidade dos dinheiros e dos gastos públicos. É um tribunal totalmente independente do poder político, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Tem um presidente que é nomeado pelo Presidente da República sob proposta do Governo e depois é composto por 17 juízes conselheiros. Dentro do Tribunal de Contas também há procuradores do Ministério Público que são lá colocados
por concurso. Os tribunais administrativos e fiscais são tribunais que se dedicam à jurisdição administrativa e fiscal e têm competência para administrar a justiça em nome do povo nestes litígios concretos e que emergem de relações administrativas e fiscais entre o cidadão particular e a administração pública. Os tribunais administrativos e fiscais têm 3 patamares, sendo os de primeira instância, portanto os de base, os tribunais que se dividem em tributários e administrativos, consoante se dediquem à área fiscal ou à área administrativa. Depois, acima dos tribunais de primeira instância, temos os tribunais centrais administrativos, que existem 2, um no norte, no Porto, e outro do sul, localizado em Lisboa, e depois, acima destes 2, há o Supremo Tribunal Administrativo. Portanto, esta é a hierarquia dos tribunais administrativos e fiscais. Os juízes destes tribunais são juízes que ingressam nestes tribunais especificamente, ou seja, quando as pessoas concorrem para ser juízes, podem fazê-lo para os tribunais comuns ou para os tribunais administrativos e fiscais, sendo que o Centro de Estudos Judiciários proporciona esses 2 cursos em separado, porque um juiz que ingressa nos tribunais administrativos e fiscais não pode transitar para os tribunais comuns, nem ao contrário. Portanto, o ingresso é feito logo na própria categoria de tribunais. O mesmo não sucede com o Ministério Público. Os procuradores podem transitar entre estas 2 jurisdições, o que fazem através de concurso. Portanto, no meu caso, sempre trabalhei em tribunais comuns, mas se eu desejasse, poderia então concorrer a um tribunal administrativo ou a um tribunal fiscal e voltar ao comum, porque o Ministério Público pode transitar entre estas 2 ordens. Os juízes, como disse, não. Passando para os tribunais judiciais, que são os tribunais comuns, que executam decisões de matéria civil e penal e exercem jurisdição em todas as áreas que não estão atribuídas a outras ordens judiciais. Portanto, por isso são comuns, são residuais, têm competência residual. Em cada uma destas leis que eu coloquei, coloquei também um link para quem queira ver a letra da lei. Este link que eu escolhi é um link que se mantém sempre atualizado, que é da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, que quando todas estas leis estão sempre atualizadas à última versão, pelo que se quiserem vê-las, poderão fazê-lo através dos links que aqui vos deixo. Então, os tribunais judiciais têm uma hierarquia, claro, apenas em recurso, porque os tribunais são independentes, claro, e no topo dessa hierarquia temos o Supremo Tribunal de Justiça, com sede em Lisboa, na Praça do Comércio, e que é composto por 60 juízes conselheiros, a que acresce 4 juízes militares, sendo que um deles representa cada uma das nossas Forças Armadas e depois temos um quarto que representa a Guarda Nacional Republicana, que é uma das nossas polícias. Polícia de cariz militar, por isso ser então um juiz militar. Chega-se a juiz conselheiro através do concurso, de um concurso curricular, que normalmente é feito por juízes desembargadores, mas que também pode ser feito por procuradores gerais adjuntos, portanto, por magistrados do Ministério Público
ou por juristas de mérito. Portanto, no Supremo Tribunal de Justiça, nós podemos encontrar juízes conselheiros destas 3 proveniências. Ou são juízes de carreira, ou são procuradores de carreira, não é? Do Ministério Público, ou são juristas de mérito, normalmente professores académicos. Depois, no grau intermédio, temos os tribunais de relação, que são onde estão colocados os juízes desembargadores, que são juízes de carreira que concorrem a partir da primeira instância, e atualmente nós temos 5 tribunais de relação sediados em Coimbra, Évora, Guimarães, Lisboa e Porto. E depois, na base, temos os tribunais de primeira instância. Os tribunais de primeira instância são os tribunais de comarca e, neste momento, depois da grande reforma judicial de 2014, o país ficou dividido em 23 comarcas. Esta reforma judiciária, como disse há pouco, levada a cabo em 2014, visou a modernização do sistema judiciário português e foi então uma exigência, uma implementação derivada das nossas obrigações perante os elementos da Troika. O que é que se pretendeu? Pretendeu-se uma eficiência maior por uma gestão descentralizada, uma especialização e uma proximidade do cidadão. Portanto, nós anteriormente tínhamos mais de 300 tribunais espalhados pelo país e estes foram convertidos nestas tais 23 comarcas. Na altura houve 20 deles que foram mesmo encerrados e todos os outros passaram a integrar estas tais 23 comarcas. Portanto, das 23 comarcas, cada uma tem um tribunal e os outros tais tribunais que existiam antes disso foram transformados, foram agregados para estas comarcas e transformados em secções de instância local e de instância central. O facto de às 23 comarcas corresponder um tribunal não significa que há um edifício, não é? Existe vários edifícios, vários antigos tribunais. Por exemplo, nós temos uma comarca, que é aquela comarca onde eu estou colocada, que é a comarca de Lisboa Oeste, a qual tem 5 tribunais, ou 5 antigos tribunais. Todos eles agora pertencem à mesma comarca, que é Sintra, Mafra, Amadora, Cascais e Oeiras. Os tribunais de comarca estão então divididos ou subdivididos em juízos de competência especializada, que é o cível, que pode ser local para ações com valor inferior a 50 mil euros, ou central para ações declarativas superiores a 50 mil euros, e no aspecto civil. E no aspecto criminal também temos os juízos de competência local para julgamentos singulares, depois os juízos criminais centrais para julgamentos de casos de competência de tribunal coletivo ou de júri. Depois temos os os juízos de competência especializada criminal local de menor delito, que são situações com processos simplificados, e da investigação criminal, que são decisões judiciais que se tomam no âmbito de processos de inquérito, que são as investigações levadas a cabo pelo Ministério Público com a coadjuvação das polícias. Temos também a competência especializada da família e crianças,
o trabalho, que é onde eu me encontro colocada, o comércio e as execuções. Depois temos os juízes de competências genéricas, que têm competências civil e penal, fora dos sítios em que há competência especializada, e que praticam também até atos urgentes do que seja preciso. E temos os juízes de proximidade, não propriamente na área de Lisboa, mas para o norte, sobretudo, que são sítios onde não há magistrados, mas onde são asseguradas as audiências de julgamento, que são levados a cabo pelo juiz que lá se desloca, quando é preciso. Portanto, digamos que está lá uma pessoa, um funcionário, que assegura, por exemplo, a recolha ou o recebimento de papéis, proporciona informação, mas naquele tribunal não há juiz. Haverá, se for preciso. Depois temos também os tribunais de competência territorial ampliada, que são aqueles tribunais que têm competência sobre todo o território nacional, tendencialmente, mas em áreas muito específicas, que é o caso, por exemplo, do Tribunal da Propriedade Intelectual, do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, do Tribunal Marítimo, do Tribunal de Execução de Penas e do Tribunal Central de Instrução Criminal. Portanto, estes tribunais, situados em áreas diversas do país, vão ter competência, genericamente, sobre todo o território ou sobre um território bastante mais alargado, mas naquela área de atuação específica. Agora, qual foi a excentricidade desta nova desta reforma que trouxe e o que é que ela nos trouxe de novo em relação ao sistema que precedeu? Foi a gestão administrativa dos tribunais de comarca, ou seja, neste momento, quem tem a gestão administrativa da comarca não é a administração pública como era anteriormente, não é o Ministério da Justiça como era antigamente, são os magistrados. Através do quê? Do juiz-presidente e do magistrado coordenador do Ministério Público e também do administrador judicial. No fundo, estão as duas magistraturas representadas e também os funcionários através do administrador judicial. Esta nova forma de gestão dos tribunais, claro que trouxe novos desafios, porque ninguém estava preparado, nem no Judicial, nem no Ministério Público, ninguém estava preparado para gerir um tribunal. E essa preparação teve que ser feita através até de cursos que foram sendo ministrados às pessoas que querem ocupar estes cargos, porque, no fundo, a pessoa que quer ocupar este cargo ou que o ocupará está a distanciar-se daquilo que é um pouco o seu papel de juiz. Porquê? Porque ele vai deixar de julgar, vai deixar de fazer as competências próprias para que nós, ao fim e ao cabo, somos treinados e vai começar a praticar atos mais próximos de uma administração do que de um poder judicial. Pronto, por exemplo, o juiz-presidente ou o magistrado coordenador do Ministério Público dão posse aos colegas, elaboram os mapas de turnos, por exemplo, tratam das substituições entre os colegas, fazem a avaliação dos funcionários, tratam do movimento processual e das estatísticas. Portanto, o trazer dos magistrados para estas novas funções, claro que foi um processo um pouco doloroso, porque isto não tinha a ver com as nossas atribuições iniciais, mas pronto, claro que tivemos que nos adaptar e este sistema tem as suas virtualidades, porque há a possibilidade de uma gestão mais próxima de quem recebe
ou de quem precisa dessas instruções, que é o magistrado que está no terreno. Saindo dos tribunais e passando para os esquemas de resolução alternativa de conflito, nós temos em Portugal os juízos de paz. Os juízes de paz são tribunais com procedimentos simplificados, focados na resolução de litígios civis de valor reduzido. Deles estão completamente excluídos as ações laborais, as ações de família, de sucessões e de crianças. Não obstante, eles têm várias competências, podem dar decisões em ações declarativas, cujo valor não supere os 15.000 euros e que, claro, desde que existam juízes de paz implementados no território que daria competência para essa mesma intervenção. Pelo tema, estes juízes de paz podem ter intervenção nas ações de cumprimento de obrigações, de entrega de bens móveis, de direitos e deveres de comproprietários, nos arrendamentos urbanos, nos conflitos entre proprietários de imóveis, nas divisões de bem comuns, nos direitos de uso e administração da compropriedade, nas ações de responsabilidade civil contratual e extracontratual, no cumprimento de contratos, claro está, sem ser contratos de trabalho, e na garantia geral das obrigações. Os juízes de paz podem também conhecer de indemnizações civis que tenham estado associadas a um processo penal de que tenha havido desistência e, portanto, desde que digam respeito a este elenco de crimes que aqui está indicada. Portanto, quando alguém se dirige a um juízo de paz, faz a sua apresentação, a sua petição. Essa petição é objeto de contraditório, porque a contraparte então apresentará a sua oposição, a sua contestação, e depois o processo segue para mediação. Esta fase do processo é tratada por mediadores, que são profissionais independentes captados por concurso, com avaliação curricular na área da mediação, e depois, se estes mediadores conseguem obter acordo entre as partes, então o acordo é homologado pelo juiz e o processo finda. Se não houver acordo, então o processo segue para a audiência de julgamento e prolação da sentença. Esta audiência de julgamento é levada a cabo pelos tais juízes de paz. Estes juízes de paz, claro que não são juízes de carreira, são juízes de paz, ou seja, são admitidos por concurso com avaliação curricular e provas públicas, que são da responsabilidade do Ministério da Justiça e do Conselho dos Julgados de Paz. Portanto, a captação dos juízes de paz é feita dessa maneira, pela administração. Depois, também no âmbito da resolução alternativa de conflitos, temos os tribunais arbitrais. Os tribunais arbitrais não são também compostos por juízes de carreira, mas sim por árbitros que as partes designam. Os tribunais arbitrais podem ser ad hoc ou obrigatórios. São ad hoc quando as partes, escolhendo os seus árbitros, vão submeter o seu diferendo à avaliação desses mesmos árbitros. Portanto, é um processo de arbitragem
que é voluntário. As partes elegem, nomeiam os seus árbitros e submetem-se àquilo que esses mesmos árbitros irão decidir. Mas temos também os tribunais arbitrais obrigatórios, que são aqueles que são impostos por lei e são na área laboral. Eles são aqueles que irão resolver conflitos sobre convenções coletivas de trabalho e sobre a definição de serviços mínimos em greves no setor empresarial estatal. Pronto, aqui nestas situações, e de acordo com o Decreto-Lei 259 de 2009, há uma lista de 16 árbitros que são sorteados para a resolução de qualquer conflito destes que obrigatoriamente passa pelo Tribunal Arbitral e não pelo Tribunal Comum ou Tribunal Especializado. Portanto, se vai haver uma greve e se, por exemplo, há necessidade de impor serviços mínimos e as partes não estão de acordo, então quem vai resolver isso não é o Tribunal de Trabalho, é este Tribunal Arbitral. Temos aqui os centros de arbitragem existentes em Portugal. Os centros de arbitragem são criados com a autorização do Ministério da Justiça e há, por exemplo, a Câmara de Comércio e Indústria sobre a propriedade industrial, sobre conflitos de consumo, que são os mais comuns, eventualmente, conflitos de proprietários e inquilinos, arbitragem de seguros, de construção, de seguros automóvel, da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e centros de arbitragem de universidades. Portanto, estes são centros de arbitragem criados em Portugal com a autorização do Ministério da Justiça. Passando agora ao Ministério Público e qual o seu papel dentro desta organização. O Ministério Público tem várias atribuições. A primeira delas, constitucionalmente prevista, é representar o Estado e defender os interesses que determinar a lei. Portanto, a Constituição diz que o Ministério Público representará ou defenderá os interesses que a lei lhe entregar. Depois também tem a competência para participar na implementação da política criminal definida pelos órgãos de soberania, de exercer a ação penal guiado pelo princípio da legalidade, e é aqui que o Ministério Público tem alocados a quase integralidade dos seus recursos, é no exercício da ação penal, e defender a legalidade democrática. O Ministério Público goza de estatuto próprio e de autonomia, não de independência como os juízes, mas de autonomia, que é um conceito diferente, mas que está muito interligado com a independência dos juízes, porque, conforme nós costumamos dizer aqui, no dia em que o Ministério Público deixar de ter autonomia, os juízes deixam de ter independência. O Ministério Público, os magistrados do Ministério Público são hierarquicamente subordinados, portanto, devem obediência hierárquica aos seus superiores, no sentido de cumprir as diretivas, ordens e instruções que recebam. São responsáveis porque têm de atuar em conformidade com a lei e de cumprir os seus deveres e observar as diretivas, ordens e instruções que recebem. São inamovíveis, portanto, não podem ser transferidos, suspensos ou aposentados
sem ser nos casos previstos na lei, designadamente como pena em sanção ou como pena no âmbito de um processo disciplinar, são exclusivos porque não podem desempenhar quaisquer outras funções públicas ou privadas e são, como dizia há pouco, autónomos. A autonomia do Ministério Público é uma autonomia externa e uma autonomia interna. A externa é no sentido em que o Ministério Público não está dependente de órgãos governamentais. Portanto, relativamente a todos os órgãos do governo central, regional e local, o Ministério Público é autónomo, não deve obediência ao Ministro da Justiça nem a qualquer outra entidade governamental. Por outro lado, existe também uma autonomia interna que se traduz no facto de um Ministério Público estar vinculado a critérios de legalidade e objetividade e porque os seus magistrados estão exclusivamente dependentes ou exclusivamente sujeitos às diretivas, ordens e instruções previstas na lei. Ou seja, um superior hierárquico não pode, num processo concreto, dar ordens e instruções a um subordinado, porque não lhe compete essa investigação ou esse processo. Ele pode emanar diretivas e essas diretivas impõem-se ao magistrado inferior e hierarquicamente inferior, mas não pode intervir no trabalho dele sem ser através de diretivas gerais, de instruções gerais ou de instruções gerais. Se o magistrado superior hierarquicamente quiser que um processo seja decidido de determinada maneira, a única forma que ele tem de assegurar esse efeito é avocando para ele o processo e tomando ele pessoalmente aquela decisão. Não pode mandar o magistrado hierarquicamente inferior fazer qualquer coisa que ele pretenda. E é nesta autonomia que se caracteriza a atuação do Ministério Público. E por isso, no dia em que o Ministério Público português deixar de ter autonomia, o juiz terá uma independência meramente formal, porque como o juiz precisa que o Ministério Público traga ao seu conhecimento os assuntos, ele precisa de um Ministério Público autónomo para poder ter uma independência verdadeira, real, que não seja meramente formal. Conselho Superior do Ministério Público, à semelhança do Conselho Superior da Magistratura, é um órgão que rege a atuação do Ministério Público. A sua presidência pertence ao Procurador-Geral da República, que é o topo da hierarquia do Ministério Público, e este órgão é composto pelos 4 procuradores gerais regionais, por 7 procuradores eleitos entre nós, sendo um procurador-geral adjunto e 6 procuradores da República, 7 membros eleitos pela Assembleia da República e 5 membros designados pelo Governo. E também é por esta via, por esta composição híbrida do Conselho Superior do Ministério Público, que nós também temos uma garantia da fiscalização recíproca entre os vários órgãos de soberania. Nos termos do artigo 4º do Estatuto do Ministério Público, compreende ao Ministério Público defender a legalidade do Ministério democrática, representar o Estado, participar na execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania, exercer a ação penal, como já disse, guiando-se pelo princípio da legalidade, e depois
fazer o patrocínio oficioso dos trabalhadores e dos seus familiares na defesa dos seus direitos sociais. Eu dizia há pouco que esta é a tal excentricidade do nosso sistema, é que em Portugal o Ministério Público entra nesta área privada da relação entre o trabalhador e o empregador na defesa do interesse dos trabalhadores. Claro que facilmente se vê que esta incumbência derivou da Revolução de Abril e da ideia de que os mais fracos deveriam ser protegidos, e os mais fracos são os trabalhadores, por oposição aos empregadores. E nessa medida o Estado providencia pela proteção do trabalhador, dando ao Ministério Público a competência para o ajudar no tribunal, para que o trabalhador possa trazer ao tribunal a sua ação, a sua razão de queixa contra aquele empregador. Esta defesa não está dependente dos rendimentos da pessoa, está dependente apenas e tão somente da qualidade da pessoa. Se ela está numa relação de trabalho, ou seja, numa relação subordinada em relação ao empregador, então ele pode recorrer ao serviço do Ministério Público, que o Ministério Público assumirá a sua causa em juízo. Temos aqui uma série de outras atribuições do Ministério Público que eu deixarei para se quiserem ver com mais atenção. Só para vos dizer que depois, dentro do Estatuto e dentro da própria lei laboral, nós temos previstas estas atribuições, e o patrocínio dos trabalhadores vai acontecer, claro, sem prejuízo do regime de assistência jurídica, de proteção jurídica. Portanto, o trabalhador, quando se dirige ao tribunal, pode fazê-lo através de um advogado que paga, ou então pode pedir à Segurança Social que lhe nomeie esse advogado, não pagando os respectivos honorários, caso esteja em condições económicas de beneficiar desse apoio, mas também pode dirigir-se então ao Ministério Público, que o Ministério Público o representará. Esta representação, claro, porque o Ministério Público não deixa de ser um recurso do Estado, só é feita se aquela causa que for trazida tiver subsistência e for justa, porque se ela for manifestamente infundada ou seja injusta, o Ministério Público, ainda que possa pedi-lo do ponto de vista legal, pode recusar o patrocínio do trabalhador por a sua pretensão conduzir a uma situação injusta. Pronto, eu creio que este regime de patrocínio, que nos poderia conduzir a muitas horas de intervenção, é de facto uma situação bastante interessante no nosso sistema. Eu creio que a sua referência aqui nesta ação concreta era para ser feita de forma um pouco resumida, porque no essencial e pelo que eu percebi, o tema destas jornadas que estiveram a fazer até ao dia 28 se relacionava com a organização judiciária num sentido mais amplo e, nomeadamente, com as transformações que agora Espanha estará a sofrer em função de alterações legislativas que também nesse âmbito terão sido feitas. Eu espero que esta intervenção tenha correspondido às expectativas que geraram, foi pelo menos aquilo que eu percebi que queriam ver tratado. Se não era bem isto,
só me resta pedir desculpa e qualquer outra questão que queiram ver tratada, claro que terei muito gosto em fazê-lo para a Universidade de Sevilha e para, de alguma maneira, poder contribuir para a vossa discussão, dando uma perspectiva daquilo que se passa mesmo ao lado de vocês e que eu creio que não é uma realidade muito distante da vossa, mas também confesso que não tenho conhecimentos sobre o regime espanhol que me permitam estabelecer um grande paralelismo. Pronto, resta-me agradecer a vossa atenção e o tempo que me dispensaram. Até à próxima.